Em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu mostrou como a eleição de Maduro na Venezuela deve servir como alerta para os outros países da região, em especial aos brasileiros. Ele apontou: eleições em ditadura não dá para reclamar para ninguém. Infelizmente, quando você vota para entrar no comunismo, você nunca mais vai conseguir sair dele. Para sair do comunismo, depois que o comunismo é implantado, só tem uma solução: a guerra civil. O deputado apontou que em uma ditadura o povo precisa enfrentar as forças que servem ao ditador. Ele disse: muita gente já caiu por conta de uma guerra civil, ou seja, é o povo lutando contra as milícias do Estado, do ditador. Não dá para chamar de forças de defesa, não dá para chamar de forças armadas, não dá para chamar de uma polícia do povo, não dá para chamar de nada disso. O único nome que se dá é milícia do ditador. E aí vai ter que ter muito derramamento de sangue. Ou você ajoelha, aceita tudo aquilo que o ditador está impondo a você. Pouca comida, miséria, pobreza, não tem emprego, não tem absolutamente nada. Infelizmente, quando você vota numa ditadura, você não consegue votar para sair. Coronel Tadeu lembrou que, na maioria dos casos, as ditaduras são precedidas pelo desarmamento da população. Ele disse: uma vez que o povo foi desarmado, esquece, porque a liberdade foi embora. O ex-deputado prosseguiu: em praticamente todas as ditaduras do mundo, antes de serem implantadas, o povo foi desarmado. Te diz alguma coisa quando o PT está tentando restringir cada vez mais a compra, o comércio, o uso de armas aqui no Brasil? Será que isso te diz alguma coisa? Se está te dizendo, eu fico muito feliz. É sinal que você já está consciente dos reais objetivos do Partido dos Trabalhadores, de todos os partidos de esquerda. O ex-deputado alertou: não caiam nessa conversa de que o socialismo é sinônimo de justiça social. Isso é conversa mole para boi dormir. Isso é conversa de sem vergonha, de político sujo, de político sacana que quer se dar bem e ficar do lado do ditador depois, usufruindo do bom e do melhor. Ninguém tem esse sentimento de amor ao próximo, não. A esquerda não tem e nunca terá esse sentimento de amor ao próximo. O que eles querem ver é o povo sucumbindo na lona, na lama, passando fome, implorando por comida. E é isso que nós não vamos deixar de jeito nenhum acontecer aqui no Brasil. Isso é extremamente importante, faz parte da minha luta política, faz parte de tudo aquilo que eu defendo e eu jamais vou permitir. Coronel Tadeu disse: o que mais me surpreende é que muita gente ainda não entende o que é isso, não entende como isso pode acontecer. Mas acredite, gente, aos poucos eles vão querendo implantar o comunismo. Então, a gente aprende algumas lições com essa eleição da Venezuela. A gente aprende e nós não podemos deixar isso acontecer aqui de jeito nenhum. O ex-deputado destacou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, convidou Maduro para participar de uma reunião do BRICS. Ele disse: o Vladimir Putin sai na frente dando apoio ao seu colega, amigo, parceiro ditador. Tadeu comentou: a esquerda é assim, ninguém solta a mão de ninguém. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar,
Use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Segundo assunto que eu queria falar para vocês, gente, é sobre o convite que o Nicolás Maduro, não, é exatamente que o Nicolás Maduro recebeu, adivinha de quem? Vladimir Putin, presidente da Rússia. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre ele mais especificamente. Antes disso, a gente tem que destacar que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamou a vitória de Nicolás Maduro. Então ele, pelo Conselho Nacional Eleitoral, ele foi o vitorioso com 51 e quanto? 51 alguma coisa de votos, 51,95, quase 52% dos votos. Vai reclamar para quem agora? Vai reclamar para o Papa? Vai reclamar para qual autoridade a gente deve reclamar e contestar o resultado dessas eleições? Gente, eleições em ditaduras não dá para se reclamar para ninguém. Eleições em ditadura você simplesmente aceita, engole o choro e vamos para a próxima. Infelizmente, quando você vota para entrar no comunismo, você nunca mais vai conseguir sair dele. Para sair do comunismo, eu vou ser bem radical mesmo, e dizer para vocês o seguinte: depois que o comunismo é implantado, só tem uma solução: a guerra civil. Muita gente já caiu por conta de uma guerra civil, ou seja, é o povo lutando contra as milícias do ditador. Não dá para chamar de forças de defesa, não dá para chamar de forças armadas, não dá para chamar de uma polícia do povo, não dá para chamar de nada disso. O único nome que se dá é milícia do ditador. E aí vai ter que ter muito derramamento de sangue. Ou você ajoelha e aceita tudo aquilo que o ditador está impondo a você. Pouca comida, miséria, pobreza, não tem emprego, não tem absolutamente nada. Infelizmente, quando você vota numa ditadura, você não consegue votar para sair. Tem uma outra coisa também que essa eleição da Venezuela e tantas outras eleições em países totalitários nos ensinam. Uma vez que o povo foi desarmado, esquece que a liberdade foi embora também junto. E se você não tem liberdade, gente, não tem vida. Liberdade é uma coisa mais importante que a própria vida. De que adianta você ter a vida se você não pode ir para lugar nenhum? Se você não tem a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, se você não tem nada disso. E praticamente todas as ditaduras do mundo, antes de serem implantadas, o povo foi desarmado. Te diz alguma coisa quando o PT está querendo restringir cada vez mais a compra, o comércio, o uso de armas aqui no Brasil? Será que isso te diz alguma coisa? Se está te dizendo, eu fico muito feliz. É sinal de que você já está consciente dos reais objetivos do Partido dos Trabalhadores e todos os partidos de esquerda. Não caiam nessa conversa de que o socialismo é o sinônimo de justiça social. Isso é conversa mole para boi dormir. Isso é conversa de sem vergonha, de político sujo, de político sacana que quer se dar bem e ficar do lado do ditador depois, usufruindo do bom e do melhor.
Ninguém tem esse sentimento de amor ao próximo, não. A esquerda não tem e nunca terá esse sentimento de amor ao próximo. O que eles querem ver é o povo sucumbido na lona, na lama, passando fome, implorando por comida. E é isso que nós não vamos deixar de jeito nenhum acontecer aqui no Brasil. Isso é extremamente importante, faz parte da minha luta política, faz parte de tudo aquilo que eu defendo e eu jamais vou permitir isso. E o que mais me surpreende é que muita gente ainda não entende o que é isso, não entende como isso pode acontecer. Mas acredite, gente, aos poucos eles vão querendo implantar o comunismo, tá? Então a gente aprende algumas lições com essa eleição da Venezuela, né? A gente aprende e nós não podemos deixar isso acontecer aqui de jeito nenhum, viu, gente? Mais uma coisa que eu queria destacar é sobre a nossa primeira medalha de ouro com a Beatriz Souza no judô. O judô é o esporte que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil. E a Beatriz Souza fez história hoje. Fez história, deixou seu nome gravado na história do esporte brasileiro e mundial, conseguindo a primeira medalha de ouro dessas Olimpíadas para o Brasil, né? Medalha de ouro, acho que a categoria dela é acima de 78 quilos, se eu não me engano, e ela lutou muito bem e alcançou o primeiro lugar e fez com que o Brasil subisse da 30ª posição para a 19ª. Esperamos que mais medalhas de ouro venham por aí, porque é sempre bom ver o Brasil no alto do pódio, a bandeira nacional sendo hasteada e o hino nacional sendo tocado. Eu sou daqueles brasileiros que ainda se emociona ao ver uma cena dessas, né? De ver um brasileiro no topo do pódio. Tenho orgulho de ver isso. E com destaque, gente, ela faz parte do PAR, do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas. Ela é sargento do Exército. É um programa maravilhoso para o esporte, tem que destacar isso, que é uma política que todos os estados deveriam ter, os municípios deveriam incentivar isso. Essa política do programa de alto rendimento é fantástica. O Brasil tem um potencial muito grande, poderia ter muito mais medalhas se tivesse muito mais dinheiro. As empresas deveriam pensar nisso, porque existe a lei do incentivo do esporte, onde a empresa pode doar uma pequena parte, acho que 4% do que ela tem que pagar de imposto de renda para o esporte e adotar um atleta, adotar uma equipe, né? E com isso fazer com que o esporte seja cada vez mais incentivado. Seria muito bacana que isso acontecesse, tá? Bom, gente, por último, deixa eu falar então do convite que o Nicolás Maduro recebeu. Vladimir Putin convidou o Nicolás Maduro já para participar do BRICS. O BRICS é aquela reunião daqueles países Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora estão entrando alguns outros países no BRICS, né? Estão entrando alguns outros países e o Nicolás Maduro foi descaradamente convidado. Gente, lembrando que o Uruguai e a Argentina e os Estados Unidos já emitiram uma nota dizendo que não reconhecem Nicolás Maduro como presidente da Venezuela. Vou repetir, Uruguai, Argentina e Estados Unidos não reconhecem o Nicolás Maduro como presidente venezuelano. E o Vladimir Putin sai na frente dando apoio ao seu colega, amigo, parceiro ditador, né? Companheiro. Consigo tirar a ligação, consegui tirar a ligação, então vamos em frente. Então ele descaradamente faz o convite à revelia dos outros membros, né? E achando que vai de alguma forma conseguir colocar o Nicolás Maduro no BRICS, né? Gente, a esquerda é assim, ninguém solta a mão de ninguém, é todo mundo se ajudando. A direita é que precisa aprender um pouco com isso, tá? Então eu vou deixar vocês contemplarem esse pôr do sol maravilhoso. Ele já não existe mais, mas existe esse amarelo no céu muito bonito. E vocês então fiquem com essa imagem
do pôr do sol aqui no Oeste Paulista. Um abraço para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser e Ele quer. Obrigado, gente.